Pessoal, começamos mais um Céu da Semana, a nossa análise semanal de observações sobre o céu astrológico que vai por toda a semana e deste período de 19 a 25 de junho. Boas-vindas a quem chega ao vivo, boas-vindas a quem chega posteriormente para assistir na gravação no YouTube. Aê, Cris, está chegando, chegou cedo, hein, moça? Pessoal que chega ao vivo, pessoal que chega para acompanhar o panorama semanal. Nós que temos uma semana aí de 19 a 25 de junho que termina aí os dias geminianos, os dias de um signo mutável, né? Agora vocês entendem, vocês podem entender o motivo da denominação signo mutável, Gêmeos, também Virgem, também Sagitário, também Peixes, porque mudaremos de estação de ano, mudaremos de outono para inverno no hemisfério sul, da primavera para o verão no hemisfério norte. Então é o período canceriano que chegará terça-feira, né? Então, aspectos aí, céu da semana bem movimentado, com tendências aí especiais, aspectos de Vênus, aspectos, o ingresso aí do Sol em Câncer, terça-feira, que falaremos também, explicaremos essa correlação com as estações do ano, né? Um signo cardinal que começa a estação de ano, e também outras posições aí que abordaremos ao céu da semana. A gente vem essa passagem aí de semana agora chega o chororô dos cancerianos. Calma, Cris. Chega também as palhaçadas dos cancerianos, que todo canceriano é um pouco palhaço no bom sentido, né? O lado infanto, o lado descontraído, né? O lado do humor, né? É o lado nostálgico, o lado das lembranças, né? Sem abordar aí a Kátia, né, a cantora que cantava Lembranças, né? Eu já não me lembro quanto tempo faz, né? Então, tom aí saudosista que quando abordaremos do período canceriano. Então a gente chega, boa noite aí a quem chega na Martins, boa noite pessoal, boa noite a Sofia, boa noite a galera, Cris, Celano, então falando aí desse céu da semana dos últimos dias geminianos de 19 a 25 de junho. Saudações, Juliana, que também nos acompanha semanalmente. Então, boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem assistirá na segunda, no domingo, na terça, na outra, quinta, na quarta e aí ao longo da semana. Este é o céu que fala desse 19 a 25 de junho e nós começamos a semana com bons aspectos de Vênus, olha só. Tem notícia boa aí também, bons aspectos de Vênus, olha só. Vênus, né? Vênus faz sexto com Netuno e Vênus faz trígono com Plutão. Bons aspectos de Vênus aí ao longo da semana. Sempre é uma condição propícia para sensações nos relacionamentos. A gente pode, de certa maneira, ter melhores percepções diante das relações, diante de convivências. Então, bons aspectos de Vênus. Vênus em sexto com Netuno, olha lá, Vênus em sexto com Netuno, né? Vênus com Netuno, o azulzinho piscina aqui, e Vênus em trígono com Plutão. Então, são bons aspectos para firmar acordos, para tratativas nas relações, para uma interação um pouco melhor em convivências, para uma melhor percepção. A gente veio aí, terminando a semana que passou, em quadratura de Vênus com Saturno, então aquela tensão em relacionamentos, né, em desafio em compreender padrões de pessoas, caretices de algumas pessoas. Agora a gente começa a semana em sexto Vênus-Netuno, em trígono Vênus-Plutão, então facilita ou possibilita um aprofundar relação, um aprofundar convivências, um aprofundar, digamos, elos, né, que envolvem nossos vínculos, nossas convivências, certo? Especialmente Vênus-Netuno, a colinha aqui, é propício para percepções da nossa realidade. Algumas pessoas ajudando a
fazer com que a gente caia a ficha de algumas situações. Então, um bom aspecto de Vênus com Netuno, às vezes, tem sempre alguém que pode dar um estalo, dar um toque para a gente dissipar a névoa, né? Dissipar as nuvens, dissipar o que a gente não vê, retomar o foco de algumas situações, de alguns assuntos, de alguns interesses. Né? Então, às vezes, bom aspecto Vênus-Netuno, a gente encontra pessoas ou mesmo até as pessoas que a gente já convive colaboram para a gente, hello, né? Dar um se tocar de questões que a gente antes estava um pouco confuso, não percebia tanto. Né? Então, se Vênus-Netuno, bom aspecto Vênus-Netuno, geralmente dá uma se ligada, né? Vamos se ligar em algumas dispersões que a gente vinha tendo. Tá? Não, dissipar algumas dispersões que a gente vinha tendo. E o Vênus com Plutão favorece um aprofundamento de algumas relações, até temas mais íntimos, ir mais a fundo em tratativas de convivências, de assuntos, de relacionamentos, né? Abordar algo que estava ali meio com dedos de tratar certos assuntos. Né? Então, são bons aspectos de Vênus aí no começo da semana que facilitam uma dinâmica melhor para trocar ideias, para uma expansão de convívio, para uma melhor noção da nossa postura nas relações e até para aprofundar algumas, né? Aprofundar assuntos sem tantas delongas, digamos assim. Né? Sensação de resgatar, às vezes, afeto, presenças, ausências, né? que ajuda. Bom aspecto de Vênus-Plutão é positivo para uma abraçar causa, um abraçar comoção. Né? De repente a gente vê esse fator de perda que as pessoas tiveram, né? Ou mesmo no coletivo, né? As mortes aí na Amazônia, os assassinatos, que a gente de alguma forma abraça coletivamente a causa, né? Então isso de certa forma ajuda a integrar um pouco mais um senso coletivo diante de perdas ou de impactos marcantes. Então, um bom aspecto de Vênus-Plutão colabora numa integração sobre dores ou feridas sociais, digamos assim, também. Tá? Então existe essa propensão. Então a gente lida com polêmicas, com essas questões de polêmicas, tabus, né? De preconceitos que já vem aí ao longo de um bom tempo. Isso ganha uma notabilidade para uma mobilização. Né? A gente está aí em São Paulo com o movimento, com a parada do orgulho LGBT, com outros movimentos aí de interação, vigília da morte do jornalista, né? Bruno Pereira, o Dom. Então a gente está numa causa de uma comoção com perda, né? Que sintetiza um pouco esse time Vênus-Plutão para um senso de integração. Tá? E no nosso dia a dia, esse movimento mais de tratativas de tabus, de afronta a preconceitos, né? Polêmicas de certa forma mais aguçadas de maneira geral, tá? Que a gente pode testemunhar ou debater com mais ênfase e no nosso dia a dia um aprofundamento de intimidade, assuntos e questões de relacionamento que vinham com um certo problema e a gente aprofundar mais para ajudar a resolver, seja de quem está perto, seja de quem nos envolve também. Tá? E Vênus, bom aspecto com Netuno, uma ajuda na percepção de assuntos através de gente, através de pessoas ao nosso redor também, pessoas que inspirem a gente, tá? Num sentido geral. Tem um sexto Mercúrio-Júpiter, tá? Também aí no começo da semana, que favorece uma expansão de assuntos, de conhecimento. Eu não cheguei a anotar, mas olha só, Mercúrio a 7 graus, Júpiter a 6 graus, né? Aí no comecinho da semana tem um sexto Mercúrio-Júpiter, que para estudos é muito bom, que para interação com conhecimentos é muito bom, resoluções de burocracias, tratativas de questões que envolvam viagens, mesmo que seja para médio e longo prazo. Tá? Então tem essa
condição especial para desenvolvimento de aprendizado e para quem lida com o aprendizado, para quem lida com o ensino também é muito positivo, é um aspecto bem favorável. Boa noite, Bel! Boa noite quem chega. Então a gente tem esse assexto Mercúrio-Júpiter, um aspecto especial para mais interação cultural, troca, contato à distância com questões do estrangeiro, perspectivas especiais para resoluções de temas de papéis, documentos, burocracias, para estudos, para um upgrade de conhecimento, para uma atualização mental de assuntos, para reler algo que a gente pode dar uma incrementada em termos de aprendizado. Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, tem esse dinamismo de expandir conhecimentos para curso, para workshop, para vivências de aprendizado, é muito bom, excelente aí no começo da semana. Nesse fim de semana também, tá? Quem está aí em curso, em atividade, vai ter essa sensação. E também para mais troca, contatos, comunicação, né? Elos à distância, vínculos à distância também, que tende a favorecer esse momento, tá? Esse período de maneira geral. Tá? Então, um bom aspecto também de Mercúrio com Júpiter, começando a semana. Por enquanto, só notícia boa, né, Juliana? Vamos ter uma semana um pouco menos tensa de aspectos no geral, tá? Eu acho que as coisas é uma semana de aspectos bons, né? Num contexto abrangente, né? Tem aí na terça-feira, no andar da carruagem, o ingresso do Sol em Câncer, o período aí dos cancerianos chegando. Dia 20 para 21 nós temos o famoso aviso às gestantes, né? Então até 6 horas e 42 minutos de terça-feira, horário de Brasília, Brasil, temos um time aí, digamos assim, até Gêmeos, né? O período de Gêmeos na terça, 6h42, a partir de 6h43 temos o ingresso do Sol em Câncer, 6h43 de terça-feira, tá? O período canceriano ele é diretamente relacionado com o solstício de Câncer e o Sol em Câncer, o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte, tá? Se vocês verem aqui, olha o desenho, tá? Trópico de Câncer, tá vendo o Sol? É quando a Terra, a imagem da Terra, ela é mais perpendicular, tem uma inclinação maior, né? É o período de maior inclinação da Terra, né? Fica mais torta. Ou, na verdade, a visão que a gente tem da Terra em relação ao Sol. Dá a impressão que é o Sol que está mais, né, torto. Então, se a gente observar aqui, para um entendimento celeste, período de Câncer é toda vez que o Sol, olha lá, o Solzinho direcionado na linha de Câncer. Trópico de Câncer aqui, ó, né? Ó, né? Trópico de Câncer, que é lá na América do Norte, na Europa, por isso que é verão para quem está em cima. Portugal, galera de Portugal que assiste ou que vai assistir, é o período verãozão aí, né? Europa, quando o Sol está batendo, né? Quando é Capricórnio, isso é em dezembro, é quando o Sol está na linha do Capricórnio, no Trópico de Capricórnio, ali por 21 de dezembro, 21 de dezembro. Agora é quando o Sol está na linha do Trópico de Câncer, né? Então, por isso que a gente tem essa correlação direta das estações do ano, do início de uma estação do ano, com os planetas vão ficar indignados, né? Pois é, nem me fala, né? Esse povo também que gosta de fazer mapa com signos inteiros, né? E desconsiderando aí o sistema de casas. Mas tudo bem, respeitamos, né? Então, esse tema tá calor aí, né, Ana Martins? Então, por que tá calor? Você entendeu? Você entendeu por que está um calorão aí no hemisfério norte? Porque, olha só, aqui do lado direito, a parte norte da Terra ali está, né, perpendicular.
né? É como se o Sol, a maior inclinação do Sol, né? A maior declinação do Sol na visão da Terra, ou na verdade a maior inclinação da Terra mesmo, porque nós estamos nela, né? E toda vez que começa Câncer, começa o inverno aqui no sul e o verãozão aí no hemisfério norte. Por isso que o Sol tá calorão aí, o Sol tá na linha de Câncer, que atravessa a Europa, que atravessa os Estados Unidos também, né? Então, sacaram o lance? Então, quando é calorão aí no hemisfério norte, verão no hemisfério norte, é o instante que começa Câncer, é o início de um signo cardinal. E de inverno aqui no hemisfério sul. Tá? Então, no solstício de Câncer, aí no norte o dia é mais longo do ano e aqui no hemisfério sul é a noite mais longa do ano. Tá? Então, e quando é dezembro, lá 20, 21 de dezembro, é o contrário, porque o Sol bate em Capricórnio. Né? A linha perpendicular que eu mostrei, a inclinação, ela é aqui ó, do lado esquerdo. A linha do Sol ela é direta à linha do Trópico de Capricórnio quando é dezembro. Mas agora nós estamos em junho e julho, a linha está em Câncer. Começará em Câncer. Então, terça-feira, horário de Brasília. De nada, Ana. Terça-feira, horário de Brasília, 6h43 da manhã. Né? Já temos o ingresso do Sol em Câncer. Então, se nascer até 6h42, gesticulando as mãos, falando alô antes de mamãe e papai, ainda geminiano. Se já nascer com saudade do colo, do útero ali, da mamãe, né? com aquela sensação de nostalgia, de saudade da barriga da mamãe, ou já querendo mamar bastante, né? que tem um apetite canceriano, já será canceriano a partir das 6h43 da manhã. Tá? De terça-feira, horário Brasília. Então, o período canceriano geralmente tem um início de ciclos. Bezerra chorar mais, Bel. Propensão, né? Então, a partir de... Perdão, deixa eu fazer uma correção. É 6h14, tá? 6h14 da manhã. Então, horário de 6h14. 6h13 já considera o Sol em Câncer. Com mais certeza, 6h14. Mas 6h13, horário de Brasília, o Sol em Câncer, aqui, né? 6h13, horário de Brasília. Então, a partir de 6h13, já nascer com aquela sensação emotiva, com aquela nostalgia, já será canceriano, tá? Terça-feira. Então, é um período que, de certa forma, abrange um valor às nossas raízes, né? Olha que tem a curiosidade que o tempo canceriano aqui no Brasil, ou mesmo em alguns lugares na Europa, tem os períodos dos santos, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, os festejos juninos, né? Isso tem a ver com a cultura, né? Com a cultura, com a tradição, com as raízes de um lugar do interior, né? Aquela coisa da quadrilha, da festa junina, chapéu de palha, né? Tomar quentão, comer bolo de milho. Isso é uma coisa canceriana, né? Uma coisa ali que pega os gêmeos câncer, né? Porque tem o fator da interação, né? Da diversidade cultural, da comunicação também, né? Do aprendizado, porque nas escolas cultivam-se muito isso também. E também do lado câncer, né? Do lado saudosista, da quadrilha, que tem um culto à tradição das regiões, né? Especialmente no Brasil, né? O Nordeste, o próprio período das celebrações juninas, né? Então isso acaba sendo bastante... Olá, Fernanda Fortunato! Então acaba sendo bastante... do saudar as raízes, do saudar a terra, né? o interior, né? o Nordeste, a sanfona. Então tem um quesinho aí do preservar o nosso elo, os nossos vínculos, né? Então tem um quê canceriano. Festa junina tem um aroma total câncer, né? Tem uma coisa assim, mescla gêmeos câncer por causa da interação cultural e também da vivência
das raízes, né? Do saudar os gostos culturais, quermesse, né? As comilanças e por aí vamos, né? Quadrilha e que tais. E roupas também, né? Caia Flor, mas Gui, minha filha nasceu aos 25 e ela é geminiana, nasceu em Brasília. Então, o Caia, no ano que a sua filha nasceu, provavelmente o Sol ainda estava em Gêmeos, tá? Se você fez o mapa astral dela, provavelmente no ano o Câncer ainda não tinha começado às 9h25, tá? Mas esse ano de 2022 vale a ressalva, tá? O ingresso do Sol em Câncer esse ano de 2022 será 6h14 da manhã, 6h13. Então, Caia, 1999 é outra história, tá? É outro ano. Então, em 2022, 6h13 da manhã, horário de Brasília, o Sol já ingressa em Câncer, então quem nasce já é precisamente canceriano, certo? Então, 6h13 da manhã, horário de Brasília, em 2022, tá? Então, cada ano pode ter uma variação, não tem uma variação do instante que o Sol ingressa em Câncer. Então, aqui a gente tem, né? Vou colocar a ilustração só para a gente deixar na gravação. Ali o Sol em Câncer, né? O período que o Sol chega ao 0 grau de Câncer, né? E a historinha do solstício, que é o instante que o dia fica um dia mais claro, né, no hemisfério norte, e a noite fica mais longa, o dia fica mais longo no hemisfério norte e a noite fica mais longa no hemisfério sul, no 20 para 21 de junho, no dia 21 de junho, né? Então, o Sol, né, ele é direcionado para a linha, para o trópico de Câncer. Então vocês veem, né, gente? A gente aprendeu astrologia na escola e não sabia. A linha de Câncer, o trópico de Câncer, né, é a projeção do céu da constelação de Câncer, né, mas na divisão de acordo com a esfera do planeta Terra. Tá? Então é uma projeção celeste até com a própria inclinação da Terra. Então a linha de Câncer, a linha de Capricórnio, não é à toa que existem as linhas imaginárias. As linhas imaginárias, elas são a projeção zodiacal. E a linha do Equador é o eixo Áries-Libra. Tá? Então fechamos o zodíaco nessas linhas. Tá? No período de Câncer tem essa questão do lado saudosista, do cultivar as raízes, né? Um exemplo aí são as festas juninas aqui no Brasil. Acho que em Portugal tem alguns festejos também, né? Alguns lugares que dão essa propensão de até um timingzinho aí das férias escolares, né? De dar um recesso. Então, a pessoa volta-se mais para um elo, para um vínculo familiar também, tá? E um tempo aí de resgatar ou de ajustar questões de passado, até passado recente, tá? Até para uma análise de curto prazo, Sol em Câncer também tem um fator de algumas vivências mais intensas com questões familiares, com questões domésticas ou com temas passados, tá? De alguma maneira, e mexe com as emoções num sentido geral, né? E claro, para os cancerianos aí de junho, é o ano novo, começa uma etapa nova, um ciclo especial de vivência para um upgrade de questões, para um upgrade de situações pessoais num contexto geral, tá? Então, Sol em Câncer aí 21 de junho, enfatizando horário de Brasília 6h13 da manhã, bebês que já nascerem com uma saudade do colo ou do intrauterino já terá aquela feição saudosa, querendo abraçar a mãe ou querendo enrolar no colo da mãe, já será um canceriano nato ou uma canceriana nata, certo? Então, período aí também de um resgate de algumas questões de lugares, passado ou assuntos que ficam mais suscetíveis aí ao longo da semana. É um período mensal, num tempo geral, tá?
E é um tempo de algumas questões patrióticas aí, podem vir à tona também, dependendo do tempo, das cidades, dos lugares, não só do país, mas também do cultivo a hábitos do bairro, da região, preocupações que envolvam os entornos de habitat, de vida doméstica e de vida cotidiana, num time, do habitat em geral, certo? Temos aí ao longo da semana também Vênus. Vênus em Gêmeos, gente. Vênus ingressa em Gêmeos. Olha só, apesar da gente sair do período geminiano, Vênus ingressa em Gêmeos e Mercúrio está por Gêmeos também, se a gente vê aí do lado, tá? Então, apesar da gente sair do período canceriano, algumas geminianices ainda devem se cultivar. Então, mesmo bebês que nascerem já em câncer vão ter características um tanto geminianas, por causa do Mercúrio estar em Gêmeos e de Vênus estar em Gêmeos também. Então, podem ser uns cancerianos mais falantes, uns cancerianos mais interativos, né, sociáveis, porque Mercúrio e Vênus estão por Gêmeos. Mesmo quem é canceriano e está fazendo aniversário, perto aí desse tempo, vai ter posições dos planetas pessoais, Mercúrio e Vênus, em Gêmeos. Então, uma disposição a falar, a interagir mais, a comunicação, a estudos, né? Vênus em Gêmeos, em geral, é um fator positivo para conhecimentos e aprendizados com outras pessoas também. Então, você se dispõe a trocar informação, a aprender com um parceiro, com paquera, com um sócio, com vivências sociais, né? Com Vênus em Gêmeos, algumas vivências sociais elas ajudam numa interação, numa disposição maior para trocar informações. A gente se situa de algumas informações com Vênus em Gêmeos. Às vezes você faz tempo que você não vai naquele grupo, naqueles encontrinhos sociais, né, de estética, de moda, de falar um pouco do andar dos acontecimentos sociais do clube, do grupo que você frequenta, num curso, numa atividade. Então você coloca em dia os assuntos, né? Vênus em Gêmeos tem essa oportunidade, né? Essa condição, né? Favorece contatos diferentes e atividades que preencham de maneira um pouco mais dinâmica interação com outras pessoas. Vênus em Gêmeos tem sempre um fator de aprendizado com as relações, com as pessoas, maior comunicação, dá algumas DRs também em relacionamentos, tá? Dá uma propensão, umas DRs de falar de afeto, né? De querer entender o afeto da pessoa e às vezes não tem muito o que entender, é o jeito da pessoa, né? Às vezes, ainda mais num período canceriano com Vênus em Gêmeos e Mercúrio em Gêmeos, é suscetível a acontecer o seguinte: as pessoas mais românticas quererem verbalizar o romance, o love affair, né? Querer ouvir, precisar ouvir. Você gosta de mim? Você não fala? Por que você não diz que gosta de mim? Né? Tem um pouco essas noias, né? Tem um pouco essas necessidades de precisar ouvir um pouco mais o verbalizar o afeto. Né? É Vênus em Gêmeos, meu povo, é Vênus em Gêmeos. Você gosta de mim? Por que você não diz que você não gosta? Nananana, né? Aquela coisa, né, Bel? Tá rindo, né? Então tem uns lances meio assim, de umas mexicanizações, né? Diz que me ama, mas você me ama, né? Aquelas cenas, né, que de vez em quando... Um pouco aí, o time Vênus em Gêmeos. Ou precisa dar uma verbalizada na interação, né? no demonstrar afeto, né? Ou escreve, né? Meu bem, deixa esse bilhetinho porque faz um ano que nós estamos nos relacionando. Ou, né? Tá bom para os bilhetinhos também, correio elegante, né? Correio elegante, Vênus em Gêmeos, período de festa junina, Santo Antônio, São João, São Pedro, correio elegante com Vênus em Gêmeos, para quem está aí, né? Flertando, é uma boa,
Vênus em Gêmeos para uns correios elegantes é legalzinho, né? Lembram do correio elegante, né? Não é deboche, não, é verdade, Cris. É verdade. Não tem deboche. Então, correio elegante, Vênus em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, favorece essa troca também de conhecimento, né? É verdade esse bilhete, Bernadette, é verdade. Poesias de amor, né, Ana Martins? Poesias, dá uma pitada aí de incremento na escrita, né? Você é sogra de filho canceriana, ô Cris? Puxa, é. Sogra de filho canceriano não é fácil. Então, é isso. Tem essa necessidade de verbalizar afeto, ou pelo menos algumas DRzinhas a mais em períodos de Vênus em Gêmeos, anexado a um período de Sol em Câncer também, né? Então tem essas questões. Então a gente tem uma semana na terça também com lua minguante em peixes para ajudar. Lua minguante em peixes, é isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Tem uma lua minguante a 29 de peixes na terça-feira, junto com o ingresso do Sol em Câncer. Então você imagina que a terça-feira vai estar bem melosa, né? Vai estar bem afetuosa. Toda lua minguante ela é positiva também para concluir assuntos, para concluir questões, para uma finalização de etapas, né? Só uma retificação. Vênus em Gêmeos é quarta-feira à noite, dia 22, tá? Quarta-feira à noite, lá para as 9h30, 9h30 e pouco, 34, Vênus em Gêmeos. Então, de quarta à noite em diante, tá? Mas fica aí um tempinho, né? Ótima semana aí, Sinofá! Então tem esse tempo de uma semana em que algumas conversas mais francas, né, para esse tempo de Vênus em Gêmeos, para o Mercúrio também está em Gêmeos, né? Então é positivo para essa troca de conhecimento com pessoas, para a gente se inteirar dos assuntos sociais. É aquela história que eu falei, você vai numa rodinha de amigos ali no cabeleireiro, onde você faz aquele joguinho lá, Sport Bet da vida, né? Poxa, você viu o que aconteceu? O cara passou no concurso, não sei o quê, faz aquela interação social. Vênus em Gêmeos também dá essa tendência. Correio elegante, né? A gente valoriza mais algumas atitudes através da razão diante de coisas que fazemos pela emoção, né? Oi, Olga, boa noite. Então também tem essa questão. Valorizar algumas atitudes aqui, gente, né? Aqui na cabeça, né? De certa forma, levando em consideração o afeto, né? Então, às vezes algumas coisas que a gente faz pela emoção a gente não percebe, ou então a gente não se toca que a outra pessoa ela está demonstrando afeto através do jeito dela, do jeito mais racional, né? Querendo explicar as coisas de uma forma mais verbalizando mais, né? Às vezes ela não dá um abraço, aquele afago, mas ela coloca, olha, eu gosto de você por isso, porque eu fiz, você não lembra, mas eu fiz isso e tratei daquilo, tralá, 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 só que você não está lembrando de todo, tralá. Então às vezes é importante um papo, uma troca, conversar mais, dialogar mais, né? DRs. Esse tempo Vênus em Gêmeos é suscetível a uma necessidade de verbalização também do afeto, né? Mesmo que a gente não exponha tanto, mas a gente precisa. Estou falando para você ou you my life? Então, pois é. Vênus em Gêmeos tem um tempo que vai despertar essa tendência, né? Então, pessoal, esse é o céu da semana de 19 a 25 de junho. Recapitulando, nós começamos a semana com um bom aspecto de Vênus-Netuno e Vênus-Plutão. Vênus-Netuno, Vênus-Plutão fazendo bons aspectos no começo da semana dão uma dinâmica especial para melhor percepção dos sentimentos, para dissipar algumas confusões nas relações, né? Para dar essa condição de exposição, né? A Juliana, Mercúrio em Gêmeos não quebra o clima da Lua minguante em Peixe, não? Então, Juliana, na verdade o Mercúrio ele já vem por Gêmeos, né? Então, a Lua minguante em Peixes
ela traz a necessidade de exercitar um pouco a compreensão, né? A finalização de assuntos, né? Então tem esse tempo, né? Desculpa, Roberta, então essa finalização, eu sempre esqueço o teu nome. Então a finalização de assuntos, Lua em Peixes tem sempre uma conclusão de ciclos, né? Então tem esse tempo também de concluir questões. Só que como a semana começa com bons aspectos de Vênus, para quem chegou agora, Vênus em sexto com Netuno, Vênus em trígono com Plutão, então favorece um melhor aprofundamento das relações no começo da semana. Né? Aí depois tem o Sol em Câncer, a história do solstício que eu disse para vocês, que a gente começa uma estação de ano sempre que o Sol ingressa num cardinal. Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. É só lembrar o Trópico de Câncer, né? Então é verão no hemisfério norte, aquilo que eu mostrei para vocês aí no comecinho da live. Então aqui, ó, né, quando a linha de Câncer, do Trópico de Câncer, ela é mais atingida pelo Sol. Por isso que é o calorão no hemisfério norte ali, ó, na América do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, né? Então é o verãozão. Então é um ciclo novo, é um tempo especial de início de questões também, para resolver ou saldar algumas situações do passado, para algumas resoluções de temas domésticos e de família. Então, um tempo aí do Sol em Câncer e de começo do período dos cancerianos, de junho, né? Parabenizando já antecipadamente os cancerianos de junho. Tá? Então, tem essa condição. E aí, Vênus em Gêmeos na quarta-feira, que dá essa propensão da gente precisar verbalizar mais os assuntos, a parte amorosa, né? Uma dinâmica mais de interação social, de aprender mais com as informações de grupos sociais, ou até do par, ou até do sócio, ajuda numa interação de comunicação e de troca informativa com quem a gente trabalha, com quem a gente se relaciona, com quem a gente namora e paquera. Então tem esse viver o cultural junto a parcerias, né? Seja parceria afetiva, seja parceria de trabalho. Viver uma troca mais de informação e de aprendizado diante das relações. Vênus em Gêmeos é sempre interessante, né? Amanda, fala do mapa do solstício. Ou Amanda, o mapa do solstício é bem complexo. Uma hora a gente vai pensar em falar, tá? A gente não estou muito aprofundado nele e também o tempo não colabora, mas deixa a questão do Brasil, deixa o Brasil aí rolar, que depois a gente vai falar mais do Brasil, tá? Deixa a coisa tensa, coisa tensa. Mas, então pessoal, esse é o céu da semana de 19 a 25 de junho, últimos dias dos geminianos, período aí que chega para saudar os cancerianos, né? Tempo aí de celebrar as tradições, os festejos juninos, as nossas raízes, os nossos elos familiares também, resoluções de questões aí de vínculo, de família, de parte doméstica, dos nossos habitats também, né? E tem o Mercúrio em bom aspecto com Júpiter aí no começo da semana, que ajuda a expandir conhecimentos, aprendizados, troca, interação, contatos à distância, né? E esse tempo canceriano que chega a partir de terça-feira, horário de Brasília, 6h13 da manhã, certo? Então, bebês que nascerem terça nessa faixa horária, já teremos o período de Câncer, o solstício canceriano, certo? Pessoal, ótima semana a todos, obrigado aí pela presença de todos vocês, Ana, super obrigado, Lili também, Fernanda, Jane, Amanda, pessoal aí que chegou depois, boa semana, Bel também, ótima semana a todos, um abraço, tchau!